Baran, vem aí, Baran. Salva de palmas, galera, pro Baran. Obrigado. Boa noite, sobreviventes. Parabéns aí pela resiliência de vocês estarem aqui até agora. Tem um desafio aqui, cara. Quando o Jordão, é a minha primeira vez aqui no Epicentro, o Jordão me pediu para vir para cá e passar o recado em 18 minutos. Eu acho que eu nunca consegui introduzir um ponto, abrir, fechar dessas coisas que eu vou falar, então eu tenho um desafio aqui hoje para vocês. Muito bem, eu já vi que tem gente que já falou de 3 P's, 3 C's, 3 S's, 3 não sei outras coisas. Na minha vida eu percebi que tem tudo 3, e eu também tenho os meus 3 aqui. Então eu vou falar hoje para vocês aqui especialmente sobre 3 G's e 3 H's. 3 G's. O que eu vou falar para vocês de 3 G's? 3 G's, eu na minha vida aprendi que todo negócio, seja ele grande, pequeno, seja ele aqui no Brasil, seja ele em outros lugares, ele precisa de 3 G's. E o que são esses 3 G's? Ele precisa de grana, precisa de graxa e precisa de gente. Todo negócio precisa de grana, graxa e gente. Então, grana é mais fácil de explicar, porque grana é capital, grana é alimento, por exemplo, para o nosso organismo, grana é combustível para carro, para avião, para qualquer coisa que tem máquina. Graxa é a capacidade de execução, ou pode ser, inclusive, o conjunto homem-máquina, para você fazer e você queimar com a melhor eficiência, a melhor eficácia, esse combustível. E gente é mais fácil. Gente é gente, né? E principalmente de gente boa. A gente está aqui com o tema do Epicentro esse ano muito bacana, e eu acabei trazendo esse ponto aqui para falar com vocês, tá? Essa história toda eu aprendi nos meus últimos 25 anos de carreira. Não vou falar de meu currículo para vocês, eu só vou trazer aqui um pouco de contexto de onde que eu aprendi. 25 anos atrás eu comecei a trabalhar, super por acaso, em consultoria, depois fui trabalhar em tecnologia, fui executivo, cheguei a ser vice-presidente do que a gente chama de Big Techs, Oracle e SAP no Brasil. Depois, desde 2014, eu mudei a minha vida toda profissional e comecei a empreender e comecei a investir. E foi nesse contexto que eu entendi essa história dos 3 G's. E quando eu conto essa história dos 3 G's, todo mundo me pergunta o seguinte, fala, cara, beleza, 25 anos, antes dos 25 anos, eu tenho 44, eu tenho uma história que eu trabalho desde os 13 anos, 15 anos eu pagava meu colégio, 18 anos eu comprei meu carro, paguei o último boleto outro dia, porque foi bem parceladinho, como todo brasileiro, inclusive na origem que eu tive. E assim, que aprendizado que eu trouxe na minha vida de toda essa jornada. Aqui em Campos, há uns 6, 8 meses atrás, eu tive o privilégio de participar do Executive Program da Singularity. E eu aprendi essa palavra aqui, ó, fazejamento. A minha vida e a minha história, ela foi focada em cima de mais execução do que necessariamente planejamento. Até porque, todas as vezes que eu tentei fazer o contrário, planejar, eu tinha problema com esse negócio do planejar. Vou falar um pouquinho para vocês no final da minha explanação aqui. E a história do fazejamento me trouxe um conforto, assim, para a alma. Então eu vou falar para vocês aqui sobre essa história e sobre o que eu aprendi com esse negócio do fazejamento. Quando me perguntam também sobre os 3 G's, fala, Baran, o que é mais importante dos 3 G's? É grana, é graxa ou gente? E eu falo para vocês com toda a tranquilidade. A coisa mais importante que existe e o que realmente faz a diferença são realmente os últimos 2 G's. É o G de graxa e o G de gente. Bom, uma outra coisa importante é o seguinte. Eu aprendi pra caramba, e também isso me deu um conforto, porque eu nunca fui meio dentro das regras ou dos quadradinhos onde, por algum motivo, me colocavam, que só os loucos mudam o mundo. E eu não sei se vocês sabem a diferença do louco
para o gênio. E a diferença é uma só. O louco é o gênio que não tem resultado. E o gênio é o louco que tem resultado. E nessa história de genialidade, eu acabei, na verdade, aprendendo duas coisas, que uma é um talento e outra é uma coisa que desde muito cedo me ensinaram, isso eu acabei tendo que fazer, que é, a minha genialidade está aqui, ó, o que Thomas Edison falava, é 1% inspiração e o resto é transpiração. Um dos meus talentos é que eu aprendo e aprendo as coisas muito rápido, a outra coisa é que eu trabalho pra caramba. E eu percebi que quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho, que quanto mais eu trabalho, a minha sorte melhora muito. E nessa história de melhorar a sorte, eu entendi e desenvolvi, até como tese de investimento, que toda vez que eu for investir em alguma coisa, eu deveria investir principalmente nas pessoas. E nas pessoas certas, com o que a gente chama de hard skills e soft skills corretos para essa execução. E como é que eu aprendi fazendo isso? Uma outra coisa que também me deu uma tranquilidade muito grande, foi com esse outro gênio aqui, o Jordan, que diz o seguinte, apesar de tudo que ele já ganhou, o que ele mais fez na vida foi perder. E quando a gente joga, ou quando a gente faz alguma coisa, e a gente acha que a gente perdeu, se a gente perdeu, e pelo menos a gente aprendeu, a gente não perdeu nada. Eu escutei essa frase aqui de novo, e eu uso isso muito na minha vida. E esse cara aí usava muito isso. Muito bem. A chave para esse negócio que eu queria entregar hoje para vocês, é esse meu framework aqui que eu vou mostrar. Eu vou tentar cumprir ele dentro do meu tempo aqui, que vai ser um desafio. É o tal do framework dos 3 Hs. Muito bem. Esse framework, quando eu montei, em algumas vezes da minha vida, eu contratei e paguei muita grana para essas consultorias bacanudas, as McKinsey da vida, Bain Company, para desenhar essa estrutura toda. E depois que eu aprendi isso, eu resolvi fazer uma do meu jeito. O meu jeito, Vila Guilherme, lá da Zona Norte de São Paulo. E esse negócio ficou tão feio, tão feio, tão feio, que os meus filhos chamaram isso de Minecraft. Eu não sei se vocês sabem o que é o Minecraft. É aquele jogo assim, horroroso do ponto de vista de design, mas que estourou aí uns tempos atrás, e meus filhos jogaram muito isso. E eu vou mostrar isso hoje para vocês. O conceito é o seguinte, eu invisto em startups fazem 10 anos. Todas as vezes que eu investi em startup, que não tinham um desses perfis na startup, ou no negócio, ou na minha sociedade para conseguir investir na startup, deu meleca. Todas as vezes que tinha os 3 Hs, deram certo. Eu não li isso em livro nenhum, isso aconteceu comigo e virou estatística, inclusive, para isso. Muito bem. Quando eu comecei a investir, eu comecei a perceber que tinham 3 perfis clássicos que deveriam ter dentro de qualquer negócio e que, como eu falei para vocês, quando não tinha um deles, dava ruim. Todas as vezes que teve os 3, deu certo. Muito bem. O primeiro, eu gosto de chamar de hipster. O que é o hipster? É o cara da criação. É o cara que é o cara da cozinha. É o cara que é o tal do maker. Se fosse um restaurante, eu gostaria de chamar ele de chefe de cozinha. É o cara que conhece ingrediente. É o cara que junta esses ingredientes e monta os pratos. É o cara que consegue ornar e criar um cardápio. Quando ele cria um cardápio, ele consegue criar produto, ele consegue criar toda uma abordagem para esse restaurante que acaba funcionando e criando, inclusive, um conceito muito legal para ele. Estou falando uma série de características desse hipster, que são muito boas e que eu gosto de chamar de luz. Tudo na vida tem luz e tem sombra. Quando eu comecei a investir em startup, esses hipsters da vida, que são apaixonantes até pela questão capacidade de criação e capacidade de fazer as coisas acontecerem, eu acabei, na verdade, também me apaixonando por eles. E eu também sou um pouco hipster em algumas coisas que eu desenvolvo na vida. Mas esses caras que têm esse perfil artístico, esse perfil de construção, esse perfil de pensar em inovação, coisa nova e tal, ele tem essa luz toda, mas tem uma sombra muito grande, que com o histórico que eu tive da minha experiência, eu não consigo, assim, conceber negócios que consigam crescer e se posicionar de forma sólida,
que não possuem algumas características importantes que muitas vezes esse hipster, ele não gosta de fazer, ele não acha que é importante e muitas vezes ele deixa essas coisas para lá. Esse hipster, sendo um artista, ele não gosta de controle, ele não gosta de custo, ele não gosta de rotina. E ele não gosta de coisas que são, como eu falei para vocês, são importantes e são fundamentais para isso. Então, quando eu investia em coisas que tinham só o perfil hipster, esse negócio não acontecia. Tem um hipster que eu acho, já que eu estou falando de restaurante, que é um belo de um exemplo que eu poderia dar para vocês aqui, que é o Jacan, aquele francês, o chefe, que participa e participou do MasterChef. Ele é um baita de um gênio, conhece cozinha pra caramba, só que ele, por muito tempo, não deu muito certo, não sei se vocês sabem, porque ele fazia isso só com a visão do hipster. Ele começou a dar certo quando ele juntou com o segundo H, e os meus negócios também começaram a dar certo quando eu aprendi que esse hipster precisava se juntar com o segundo H, para que a luz desse perfil e dessa entidade do segundo H pudesse cobrir quase tudo, ou às vezes tudo, do que é a sombra desse primeiro hipster. E qual é o segundo H? O segundo H eu gosto de chamar de hacker. Da mesma maneira que o hipster é o barriga no fogão e é o artista, o hacker é o barriga no balcão e é o engenheiro. Ele é o extremo oposto do hipster nessas capacidades de cuidar de processos, cuidar de eficiência, cuidar de custo, cuidar de controle. Ele é o cara do pace. Eu gosto de chamar que o hacker é o cara que cuida da execução, como ninguém, ele costuma ser o chatão. E eu, por exemplo, na minha história, para eu conseguir sobreviver e conseguir ter sucesso nas coisas que eu fiz, eu não nasci um hacker, eu precisei aprender a ser um hacker, para fazer aquilo que no mundo executivo a gente chama de tocar o bumbo. Quando eu junto o hipster e o hacker, quase na totalidade, a luz de um cobre a sombra do outro e vice-versa. À exceção de uma coisa. Quando você pensa em hipsters e hackers clássicos, esses caras tão diferentes, tem uma coisa que eles não acham que é importante e que justamente essa coisa que eles não acham que é importante, acham que dá um trabalho danado, acham que poderia deixar para lá, é a coisa mais importante também para qualquer negócio, em qualquer lugar do mundo. E essa é a razão de existir do terceiro H. Esse terceiro H, eu gosto de chamar de hustler. O hustler é o cara que cuida de gente. Os dois, o hipster e o hacker, eles gostam muito de ingredientes, gostam muito de planilhas, gostam de código, mas não gostam classicamente de gente. Porque tomate ou planilha Excel não pergunta, não tem opinião, né? Não quer saber o porquê das coisas. Né? As coisas estão ali e pronto, é isso. Agora, se você tem uma combinação dentro de uma estrutura onde alguém cuida da cozinha, que tem a visão artística e de criação, e que consegue se conectar e trabalhar muito bem com o seu oposto, que cuida de processo, cuida de eficiência, cuida de gestão, e ao mesmo tempo com alguém que cuida de gente, e principalmente essas categorias de gente que eu gosto de dizer. Primeiro, os clientes para vender os produtos e serviços da companhia e entregar esses produtos e serviços com excelência. Segundo, os parceiros e os fornecedores, para que esses parceiros e fornecedores ajudem no 1 mais 1, dá 3, 4, 5, 6, ou seja, você conseguir multiplicar, exponencializar isso. Terceiro, investidor, porque você precisa vender o negócio e precisa vender a empresa para o mercado. Eu sou hoje investido e sou investidor e eu sei quanto investidor dá trabalho, quanto investidor é chato. Mas a gente precisa fazer esse processo e precisa cuidar disso. E por último, mas não menos importante, consiga cuidar dos colaboradores, para atrair e reter os melhores talentos, para que, de verdade, o negócio aconteça. Quando eu descobri isso daqui, minha vida mudou. E para fazer esse negócio acontecer, eu precisei completar esse desenho na linha das McKinsey e da Bain Company, entendendo que eu tinha o que seria a fórmula do time perfeito
e a partir daí eu conseguiria desenvolver tudo em volta. Quando eu comecei a olhar isso, os meus negócios que não tinham um dos Hs deram ruim, todos os outros que deram certo tinham os 3 Hs. Eu fui estudar todas as empresas que eu admirava e conseguia ver os 3 Hs piscando em todas as empresas. Quando eu comecei a desenhar e finalizar esse modelo que eu vou mostrar para vocês, começou-se a nascer as empresas de $1 trilhão. E como essa era a maioria das empresas que eu me admirava, essas empresas também tinham os 3 Hs. E aí eu parei de estudar, falei, puta, é isso mesmo, e vou começar a desenhar. Toda vez que eu monto um negócio para mim, ou vou investir num negócio, eu monto essa fórmula desse time perfeito, eu tenho que ter os 3 Hs ali dentro, com os mesmos objetivos e os mesmos incentivos. Para ajudar nessa execução, eu venho em cima e monto um modelo, onde eu começo a fechar e começo a juntar esses 3 Hs, começo a integrar, porque é muito difícil você juntar perfis de soft skills e hard skills tão diferentes, mas eu preciso ter um alinhamento entre todo o planejamento, todos os objetivos e incentivos na mesma página, e ao mesmo tempo criar um modelo de cadência e modelo de ritos para esse negócio acontecer. Quando eu monto o time dos 3 Hs e consigo montar nesse negócio, nesse conceito que eu chamo de advisory board, eu venho embaixo e monto a estrutura daquilo que todo ser humano tem uma dificuldade danada de se fazer, que é de colocar metas. A gente, como ser humano, tem uma dificuldade normal para botar meta quando a gente vai emagrecer, ou botar meta quando a gente vai investir, ou vai tocar um negócio. É inerente de qualquer ser humano. E eu precisei, com o meu lado hacker, desenvolver isso para ter sucesso e sobreviver no mundo empresarial, e acabei desenvolvendo uma capacidade importante de se fazer isso, e comecei a criar o que eu chamo de playbook, que é um manual de como se fazer meta de curto, médio e longo prazo, e criar os KPIs de como acompanhar a execução disso. Eu gosto de dizer que a gente faz isso na empresa, quando a gente cobra e olha o nosso DRE, o P&L, olha todo o modelo de caixa, enfim, todos os KPIs que a gente tem lá dentro, é igualzinho quando a gente vai emagrecer. Se eu determino uma meta, eu tenho que ir lá e pesar o porquinho todo dia, para ver se eu estou fazendo o meu plano e o meu plano está dando certo. Na empresa é a mesma coisa. Bom, para fazer os 3 Hs, eu monto o advisory board, boto meta, a partir daí, eu estou pronto para aí sim começar a operar, porque eu alinhei todo o planejamento, toda a minha estrutura de metas, toda a minha estrutura de cadências, através de ritos. E a partir desse processo, eu começo a fazer toda a parte da execução com uma orquestração em todas as esteiras do meu negócio. E esse negócio ele só para em pé se ele estiver apoiado em cima de bases muito sólidas de pessoas e de cultura. Warren Buffett já disse e fala sobre essa questão de cultura. Vocês devem conhecer a célebre frase dele, que diz o seguinte: toda cultura muito bem colocada come a estratégia no café da manhã. E eu aprendi que é exatamente desse jeito. Quando eu empilhei esses bloquinhos aqui do Minecraft, eu consigo colocar e consigo fechar ele com 2 pilares importantes daquilo que toda e qualquer companhia precisa fazer. Do lado direito, eu fecho com todo o modelo de growth, o modelo de crescimento e o modelo de sales machine, de criação de máquina de vendas, com toda a parte de marketing, vendas, pós-vendas. E para eu não vender e não entregar isso a qualquer custo e sem margem, sem controle, eu equilibro esse desenho do outro lado, com todo o processo de governança, de compliance e segurança. Esse é o desenho do Minecraft, esse é o desenho dos 3 Hs, que eu, como falei para vocês, contratei para fazer um desenho muito mais bonito do que esse, de Ben Companies, de McKinsey da vida, e esse é o meu jeito de pensar e meu jeito de fazer, e eu aprendi que esse é o jeito, é o como, das empresas que eu mais admiro e que talvez vocês acabem mais admirando no mundo, em termos de modelo de execução. Eu vou falar muito rápido, meu tempo já está estourado aqui, e aí eu vou só falar e vou passar bem rápido aqui sobre 2 coisas e 2 empresas que aconteceram, e eu coloquei esse modelo, e eu tive a oportunidade, o privilégio de tocar. Uma se chama 99 e a outra se chama Starbucks.
A 99, muita gente acha que o segredo da 99, principalmente quando a gente virou o primeiro unicórnio brasileiro, era a nossa tecnologia. E desde sempre foi pessoas. Esse aqui é meu slide interno, com todos os valores da companhia, desde quando a gente fundou a empresa. E sempre foi ser genuinamente preocupado com as pessoas. Quando a gente pensa em pessoas, a gente foi entender quem eram as nossas pessoas. E as pessoas eram nossos clientes, as nossas clientes empresa, os nossos 99ers, como a gente se chamava, e os nossos motoristas. E essa história de motorista foi tão importante para a gente entender que foi o nosso grande diferencial contra a Uber, que era o grande vilão, vamos chamar assim, do nosso lado, porque era a grande empresa, era a empresa que estava dominando isso no mundo todo, e era a nossa grande concorrente. Era muito difícil brigar com alguém que tinha tanto dinheiro, tanto capital, tanta grana, e também tanta graxa e gente boa no mundo todo. E como é que a gente fez? Quando a gente vai ter uma briga que nem essa, não adianta eu querer brigar com o jacaré dentro d'água. Ou eu tiro o jacaré de dentro d'água, ou eu dreno o rio. E a gente drenou o rio, fazendo com que a nossa cultura e as nossas pessoas fossem completamente diferentes da Uber. Uma das coisas que a gente começou a fazer foi que a gente começou a dirigir, porque a gente começou a ver como as empresas mais focadas em gestão de experiência de pessoas e de clientes no mundo faziam, e uma das empresas que chamou muito a atenção da gente foi a Nike. E a Nike chamou a atenção porque ela só contratava atleta. E nessa de só contratar atleta, a gente começou a entender a importância de que as nossas pessoas conseguissem calçar o sapato realmente do nosso cliente. A gente não podia contratar os motoristas, porque eu não tinha tantos motoristas assim disponíveis para eu conseguir contratá-los e continuar com a minha operação de rua. Então, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé, a gente começou a dirigir. E essa história de dirigir mudou a vida toda da gente. Porque cada vez que a gente ia para a rua, eu, os meus sócios, toda a liderança, colocamos os OKRs da empresa para que a gente fosse dirigir. Cada vez que a gente lançava uma funcionalidade nova do aplicativo no mercado, a gente aprendia que as coisas melhoravam. Porque quando a gente toma a decisão dentro do ar-condicionado sem meter a mão na graxa, às vezes a gente acaba sendo equivocado com as coisas. Inclusive não entende aquilo que são os anseios, os feedbacks reais das pessoas. Esse negócio foi tão importante que em determinado momento virou marketing para a gente. Olá, pessoal, aqui ao meu lado, Paulo Weber, jovem secretário de gestão. Eu não vou botar o vídeo que não vai dar tempo. E mais de marketing, lembra a história de sorte? Eu tive a sorte de um dos dias de eu estar dirigindo, em frente ao Applebee's de Moema, pegar esse cara que está do lado do então prefeito na época, João Dória, e quando eu peguei ele no carro, a gente acabou desenvolvendo uma conversa, que eu não vou contar a história aqui para vocês, mas criou-se uma relação ali, quando ele entendeu quem eu era e o que eu estava fazendo, e que era um negócio completamente diferente de qualquer outra empresa de mobilidade, e qualquer empresa, principalmente de Uber, não faria isso em lugar nenhum no mundo. E eu estava lá, como um dos investidores sócios da empresa, como eu fazia toda vez, pelo menos uma vez por mês, eu ia para a rua e dirigia. Quando eu contei isso para ele, ele falou assim, é por isso que vocês são tão diferentes da Uber. Quando eu parei na frente da prefeitura, eu ofereci para pagar a corrida dele. Ele recusou. Ele me convidou para entrar, para a gente continuar aquela conversa de taxista e passageiro. E eu disse que não, porque eu precisava terminar o meu dia de motorista pop. Trocamos cartões. A partir daí, a gente começou uma relação que 5, 6 meses depois, cunhou em a gente fechar um contrato de 50 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo e fazer uma substituição de frota de mais de 2.000 carros, melhorando toda a estrutura de mobilidade dos servidores públicos e, ao mesmo tempo, conseguimos economizar por ano, só na Prefeitura de São Paulo, 120 milhões de reais, que foram colocadas em infraestrutura, educação. Obrigado. Eu gosto de dizer que isso é o que a gente acaba aprendendo, que o nosso propósito, aquilo que a gente está fazendo na companhia, começa a mudar a vida das pessoas. A partir dali, não só o contrato de 50 milhões, mas principalmente essa entrega, e também ganhei um grande porta-voz, onde eu não gastei
nada de marketing, nunca dei tanta entrevista na minha vida para contar essa história como um todo. Então, o que eu gosto de dizer, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente faz, mais coisas acontecem. Para fechar essa parte, essa história de entender como motorista, a gente, além de criar um unicórnio, que foi a própria 99, a gente aprendeu que tinha uma dor muito grande dos motoristas. Esse é o meu cartão que tinha na época. E a gente desenvolveu também um processo completamente diferente do que a Uber fazia, quando todas as corridas que os motoristas da Uber faziam eram pagas depois de pelo menos 30 dias. E a gente percebeu que a maior dor das nossas pessoas motoristas era ter o dinheiro disponível no bolso de manhã para sair para trabalhar, botar gasolina no carro, ir até uma padaria e tomar um café, enfim. E a gente desenvolveu todo um processo para que a gente pagasse, quase que em tempo real, todas as corridas que os nossos motoristas faziam. E isso melhorou de forma absurda o nosso engajamento com os nossos motoristas e, obviamente, com a marca também. Mais uma vez, coisas simples como essa, quando a gente mete a mão na graxa, quando a gente faz as coisas corretas com as pessoas, esse tipo de coisa acontece. Muito bem. Estou falando de pessoas. O que eu aprendi também com o Starbucks foi isso. Eu não sei se vocês leram esse livro. Esse livro é um dos caras que mais me inspiraram na vida, é o Howard Schultz. É o cara que não foi o fundador da Starbucks, mas ele fez todo o scale-up da Starbucks. O livro chama Dedique-se de Coração. Eu já li umas 6 vezes esse livro. E o grande barato dele é o seguinte, para quem não leu, fica só essa parte aqui, ó. Não estamos no ramo de café para servir pessoas. Estamos no ramo de pessoas para servir café. Então, quando uma empresa que vende café, que é uma grande commodity, vira uma das marcas mais amadas no mundo, como é a Starbucks, é por conta desse tipo de posicionamento que as coisas acontecem. E aí, você consegue entender quando um negócio de café começa a entrar no mercado de banco, que é o que o pessoal chama de Starbanks, sendo hoje o que a gente chama de carteira digital mais popular do mercado americano, sem ser um banco, e muito maior em termos de faturamento do que empresas muito grandes e que investem muito dinheiro em cima disso, e que também hoje ainda é hoje o meio de pagamento mais popular do mercado americano, também sem ser banco. Então, assim, quando você começa a investir em pessoas, começa a investir em graxa, começa a investir em gente, a grana vem. Esse é o grande recado que eu quero trazer para vocês. Além do que eu aprendi com a 99, com a Starbucks, quando você monta essa estrutura do hipster, hacker e hustler, você tem essa equação matemática, né? Outro cara que fez isso, outra empresa que fez isso, que talvez sirva também de inspiração para nós, é a Apple, né? Então, quando você traz, por hipótese, um hacker, e esse hacker traz $1, além do hipster que traz mais $1, o hustler, que cuida de gente, ele exponencializa isso. Então, por hipótese, ele multiplica isso por 7. E só assim a gente consegue trazer $14 com 3 pessoas. Esse é o caso da Apple, mas foi o mesmo caso que eu vivi na 99, que eu vivi no Starbucks. Muito bem, para fechar, 4 pontos aqui. Já que eu falei do molho secreto da 99, falei do molho secreto, saúde, falei do molho secreto da Starbucks, eu vou falar um pouquinho do molho secreto, meu molho secreto aqui para vocês. Meu maior ativo na vida pessoal e nos negócios são as pessoas. Eu amo minha família, meus amigos, meu time, meus clientes e parceiros. Para mim isso de verdade não tem preço, isso é priceless. Ouvir mais do que falar sempre. Se eu tenho um talento, como eu falei para vocês, é o de aprender. Isso é o que me motiva e é a melhor coisa que eu faço na vida. Aprender com todos, com tudo, todos os dias. Tem uma frase que diz que a gente sempre deveria estar no dia 1. Eu gosto sempre de estar no meu dia 1. Em inglês eles chamam isso de always in day 1. Tecnologia é meio e não um fim. Acho que eu expliquei isso aqui para vocês. Usamos tecnologia para resolver algum problema real dos negócios das pessoas. Um exemplo é entregar experiência ou gourmetizar o produto e serviço. Por isso, na dúvida, foquem sempre na experiência das pessoas. Por conta da minha experiência, muita gente pergunta, puta, Barão, o que é melhor, B2B, B2C, B2B2C? Eu gosto do que eu chamo de mercado H to H, que é o human to human. Pessoas gostam de fazer negócio com pessoas. Então, sempre
que vocês tiverem qualquer dúvida com relação no que investir, invistam em gente. Tem um filósofo contemporâneo que fala o seguinte, sabe a história do fazejamento, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. Quem fala isso é o Mike Tyson, né? E eu tomei soco na boca pra caramba. Para quem já tomou algum soco no queixo, na boca, na cara, sabe o que isso quer dizer na prática quando a gente bola um plano, aí entra dentro do ringue e toma um direto, você não sabe o que vai acontecer. Por isso, fazer plano é bacana? Claro que é. Mas na dúvida, enfia a mão na graxa e executa. Porque isso é o que faz diferença de verdade. E para finalizar, meu avô, seu Pascoal, que tinha uma oficina mecânica lá no Belenzinho, em São Paulo, me ensinou desde cedo que só tem duas profissões no mundo. A primeira profissão é vendedor, a segunda é trabalhar para quem vende. E ele pediu para eu escolher o que eu ia fazer. Eu, desde cedo, fiz isso pensando em ser vendedor. Estou aqui vendendo uma ideia para vocês, vendendo minha experiência, usando aí o Jordão, inclusive, com um grande mentor de muita coisa do que se pensa. E aí fica a mensagem aqui para vocês, ó, que a CB Insights colocou, todo mundo é vendedor. O MD de um banco de investimento, no final do dia, ele vende. O sócio de uma firma de consultoria vende. O sócio de uma empresa de advocacia vende. O CEO de uma empresa de tecnologia é o vendedor. E, finalmente, o sócio de uma empresa de venture capital, como eu tenho hoje, é vendedor. Eu vendo para atrair os melhores talentos, eu vendo o tempo todo para atrair as melhores empresas, vendo para atrair os investidores e estou vendendo uma ideia aqui para vocês. Pessoal, desculpa por ter estourado o meu tempo, eu sei que vocês estão cansados, mas eu queria abrir e fechar aqui nesse processo, fazer uma entrega bacana para vocês que ficaram até agora aqui. Meus contatos, né, para quem quiser aí continuar essa conversa, eu estou aqui super à disposição. Gente, obrigado, muito bacana estar aqui com vocês. Grande Baran!